Eu tenho 80 anos agora e às vezes me pergunto se minha mente insiste em me manter vivo só para que eu continue revivendo aquele dia. Já não lembro com clareza o que comi ontem, mas cada detalhe do 11 de setembro de 2001 está gravado na minha memória com a nitidez cruel de um filme que nunca termina. O som do impacto, o calor súbito, o cheiro de metal queimado e o gosto de poeira no ar. Tudo ainda está aqui, dentro de mim, como se tivesse acontecido há poucos minutos. Meu nome é Henri Dubois. Nasci em Lyon, França, em 1941, em plena guerra. Cresci entre ruínas e histórias de medo. Minha mãe costumava dizer que o barulho das sirenes foi minha canção de ninar. Talvez por isso, mais de 60 anos depois, o som das sirenes em Nova York tenha me feito chorar como uma criança. Eu já conhecia aquele chamado, o som da morte anunciando sua chegada. Em 2001, eu morava nos Estados Unidos havia mais de 30 anos. Vim para cá nos anos 70, fugindo de um casamento falido e de uma França que, na época, parecia pequena demais para os meus sonhos. Trabalhei como tradutor, depois como consultor cultural. Em Nova York, encontrei o que julgava ser liberdade. Uma cidade viva, pulsante, onde cada esquina parecia um novo começo. Eu trabalhava no andar 79 da Torre Norte do World Trade Center. Lembro de olhar todos os dias para aquela vista absurda da cidade e pensar que, finalmente, tinha conquistado a paz que tanto procurei. Mas a paz tem o hábito cruel de ser silenciosa demais antes da tragédia. Na manhã daquele dia, eu estava especialmente feliz. Tinha recebido uma ligação de minha filha, Claire, que morava em Paris. Ela me contou que estava grávida. Seria minha primeira neta. Ela riu e me chamou de Vovô Henri. E aquele som? Aquele som foi o último sopro de alegria antes do inferno. Guardei o telefone e pela primeira vez em meses senti vontade de cantarolar enquanto preparava o café. Quando o avião atingiu a torre, às 8h46, a vibração atravessou o chão como se o próprio edifício tivesse gritado. O copo caiu da minha mão, o café espirrou sobre os papéis e o mundo pareceu se inclinar para o lado. O teto gemeu, as luzes oscilaram e por um instante ninguém entendeu. Houve um silêncio curto, pesado, antes que o pânico começasse. Alguém gritou que era um acidente, outro disse que era uma bomba. Mas quando olhei pela janela e vi o fogo subindo como uma serpente laranja, soube que não era nenhum dos dois. Era algo muito maior. O corredor estava tomado por fumaça e gritos. As pessoas tentavam ligar para casa, mas as linhas estavam congestionadas. Eu ainda consigo ver os rostos anônimos, apavorados, alguns tentando manter a calma, outros em desespero absoluto. Caminhei cambaleando até a escada de emergência, mas ela já estava cheia de gente. O ar era quase irrespirável e a fumaça vinha rápido, misturada ao cheiro acre de combustível. No meio da multidão, vi uma mulher chorando, segurando uma foto nas mãos, provavelmente de algum filho. Ela tremia tanto que mal conseguia andar. Coloquei o braço em volta dela e disse que ia dar tudo certo. Era uma mentira, e eu sabia. Mas às vezes uma mentira é o único remédio que temos para não enlouquecer. Descemos juntos, degrau por degrau. A cada andar, o calor aumentava. As paredes vibravam e pedaços do teto começaram a cair. Lá pelo andar 60 e poucos, ouvi um barulho que parecia o rugido de um trovão. Era a outra torre sendo atingida. Alguém gritou: "Meu Deus, são dois!" E naquele instante percebi que estávamos dentro de algo que não fazia mais sentido humano. O tempo se dissolveu. A noção de segundos, minutos, tudo desapareceu. Só havia o esforço de descer, de respirar, de manter a sanidade. Vi pessoas desmaiarem, outras rezando em voz alta. Um homem ao meu lado recitava o Pai Nosso em espanhol.
Eu me lembrava das orações de minha mãe e comecei a sussurrar em francês: Senhor, protege-nos. Quando finalmente chegamos ao térreo, a fumaça era tão espessa que não se via nada além de sombras. Policiais e bombeiros gritavam instruções, mas o som era engolido por uma mistura de sirenes e desespero. O ar queimava os pulmões. Foi nesse momento que ouvi algo que nunca vou esquecer. Um estalo profundo, metálico, vindo de dentro da torre. Era o aviso do colapso. Corri. Não pensei, não olhei para trás. Corri com uma força que não sabia mais ter. Senti o chão tremer. Ouvi o rugido de concreto desmoronando e o som ensurdecedor do mundo caindo. Uma nuvem cinzenta me engoliu. Fiquei de joelhos, tossindo, tentando respirar, sentindo o pó entrar nos olhos, na boca, em cada poro. Achei que ia morrer ali, mas não morri. Acordei horas depois, coberto de cinzas, com o corpo doendo e o coração disparado. A cidade parecia um deserto pós-apocalíptico. Caminhei sem rumo até um hospital improvisado e só então entendi a dimensão do que tinha acontecido. Olhei para o horizonte, onde antes havia 2 torres, e vi apenas fumaça subindo como incenso para um Deus cruel. Nos dias seguintes, vivi num torpor. Recebi ligações de amigos, de familiares, de Claire. Ela chorava o tempo todo, e eu mal conseguia falar. Eu sobrevivi, mas algo em mim ficou lá dentro, preso entre os andares que ruíram. Passei meses tentando entender por quê. Por que eu, um velho de 60 anos, escapara quando tantos jovens, com tanta vida pela frente, tinham ficado? Essa pergunta me perseguiu por anos. Ainda me persegue. Hoje, aos 80, quando o corpo já não responde e as mãos tremem, percebo que talvez não exista resposta. A vida, às vezes, escolhe quem vai continuar não por merecimento, mas por propósito. E eu demorei a entender o meu. Durante anos tive pesadelos. O som do impacto voltava todas as noites. Eu acordava suando, com o coração acelerado. Evitava falar do assunto. Evitava até olhar para o céu em dias limpos. O azul me lembrava aquele dia de sol. O tempo foi meu único remédio. E a fé? Sim, a fé. Não sou um homem religioso por tradição, mas por necessidade. Em algum momento percebi que se não acreditasse que havia um sentido maior, enlouqueceria. Comecei a frequentar uma pequena igreja perto de casa, não para buscar respostas, mas para aprender a conviver com o silêncio. Lá descobri que Deus não fala sempre. Às vezes, Ele apenas espera que a gente escute o que o coração já sabe. Foram anos até conseguir voltar a Paris. Quando vi minha neta pela primeira vez, já com 5 anos, senti algo que não sabia mais existir. Paz. Segurei aquela criança nos braços e pensei, foi por isso que eu vivi. Talvez o propósito de minha sobrevivência fosse simplesmente estar ali, para olhar nos olhos dela e saber que o mundo ainda podia ser bom. Mas a vida, mesmo quando tenta se refazer, carrega as cicatrizes do que perdeu. E cada vez que olho para o relógio e vejo as horas 8h46, sinto um nó no peito. Nos anos seguintes, eu tentei reconstruir minha rotina, mas nunca fui o mesmo. Há coisas que a alma não consegue esquecer, mesmo quando o corpo envelhece e a memória começa a falhar. O cheiro da fumaça, o som do vidro se partindo, os gritos, tudo ainda vive em algum canto de mim, como ecos presos em uma sala sem janelas. Por muito tempo, evitei falar sobre aquele dia. Não queria ser visto como o sobrevivente. As pessoas olham para você com uma mistura de pena e curiosidade, e isso me feriu mais do que as feridas do corpo. Então eu me calei. Guardei o trauma como quem guarda uma fotografia que não se quer mais ver, mas que também não se consegue rasgar. Até que um dia, anos depois, já aposentado, fui convidado a dar uma palestra em uma escola. Não aceitei de imediato. Tive medo.
O diretor insistiu, dizendo que os jovens precisavam ouvir alguém que tivesse estado lá, que tivesse visto o que o ódio é capaz de fazer. Cedi, ainda que relutante. Quando cheguei ao auditório, as crianças me olhavam em silêncio, algumas com curiosidade, outras com respeito. Eu tremia, como se estivesse diante de um tribunal invisível. Comecei a falar devagar, sem roteiro, sem ensaio. Apenas deixei as palavras saírem. Falei sobre o medo, sobre a sensação de fragilidade, sobre o instante em que tudo parece perdido. E então, no meio da fala, percebi que não estava apenas contando o que vivi. Estava libertando o que ainda me prendia. Ao final, um menino se aproximou e me perguntou: Senhor, o senhor ainda tem medo de voar? Eu ri. Fazia anos que não ria de verdade. Respondi: Não, meu filho. Eu não tenho medo de voar. Tenho medo é de esquecer o chão que me sustentou quando o céu desabou. A partir desse dia, nunca mais parei de falar. Não porque eu quisesse reviver o passado, mas porque entendi que contar é uma forma de curar. Não só a mim, mas também os outros. Fui convidado a dar entrevistas, participei de encontros de sobreviventes, escrevi textos, dei aulas. Cada palavra era uma tentativa de transformar dor em sentido. Mas mesmo com toda essa reconstrução, há coisas que o tempo não apaga. Às vezes acordo de madrugada e ainda sinto a vibração do impacto, como se as paredes do quarto tremessem. Nesses momentos, respiro fundo. Olho para o crucifixo pendurado na parede e digo baixinho: Ainda estou aqui, Senhor. Ainda estou aqui. Minha filha Claire sempre diz que eu sou teimoso. E talvez seja mesmo. Teimoso por continuar vivendo, por continuar acreditando que, apesar de tudo, o ser humano é capaz de bondade. Vi bombeiros subirem escadas que levavam direto à morte para tentar salvar desconhecidos. Vi pessoas compartilharem água, máscaras, mãos. Vi orações de diferentes religiões se misturarem no meio da fumaça. Se o mal mostrou sua face naquele dia, o bem também se ergueu, silencioso, entre os escombros. Há uma imagem que nunca me sai da cabeça. Um jovem policial coberto de cinzas, me ajudando a levantar. Ele devia ter uns 20 e poucos anos. Eu estava quase desfalecendo, e ele segurou meu braço com firmeza, dizendo: Vai dar certo, Senhor. Nunca mais o vi. Não sei se sobreviveu, mas a força daquele gesto ficou comigo para sempre. Às vezes penso que, de certo modo, continuo vivendo por ele também. Com o passar dos anos, a cidade se reergueu. Fui muitas vezes ao memorial do 11 de setembro. A primeira vez foi a mais difícil. Caminhei entre os nomes gravados no bronze, e a sensação era de estar pisando em território sagrado. Toquei as letras com a ponta dos dedos e senti uma onda de silêncio me atravessar. Não era dor, era reverência. Sentei-me diante das fontes, onde a água cai continuamente, como se lavasse o tempo, e percebi que, assim como aquela água, a vida também flui. Não importa quantas vezes o mundo desabe, de algum modo a vida encontra um caminho para seguir adiante. Eu me tornei um homem diferente depois daquele dia. Antes, eu vivia correndo, acumulando coisas, cumprindo prazos, buscando reconhecimento. Depois, entendi que nada disso importa quando o chão some sob os pés. O que realmente tem valor são as pessoas, as que amamos, as que ajudamos, as que cruzam nosso caminho por um instante e mudam tudo. Hoje, aos 80 anos, vivo em uma pequena casa no interior de Nova York. Claire me visita com frequência, e minha neta, aquela mesma que me deu razão para continuar, agora já tem 24 anos. Estuda psicologia e diz que quer ajudar pessoas a lidarem com traumas. Talvez, sem perceber, ela esteja continuando minha história. Às vezes, sento na varanda e fico observando o pôr do sol, o som distante dos carros, o vento nas árvores. É estranho,
mas encontro paz justamente no silêncio que antes tanto temia. Aprendi que o silêncio não é vazio, é o lugar onde Deus fala quando já não temos forças para escutar de outra forma. Muitos me perguntam se eu perdoei, e essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas. Perdoar não é esquecer, é decidir que o passado não vai mais determinar quem você é. Eu nunca esquecerei o que vi, nem o que senti, nem os rostos daqueles que se foram. Mas aprendi que o ódio é uma prisão sem grades, e eu já passei tempo demais preso dentro de mim mesmo. Então, sim, eu perdoei. Não porque eles merecessem, mas porque eu precisava ser livre. Algumas noites olho para o céu e imagino todas aquelas almas brilhando como pequenas luzes, não em dor, mas em descanso. Penso em como o mundo mudou desde então, em como continuamos tentando entender o que aconteceu, e percebo que talvez nunca entendamos por completo. O ser humano é capaz de criar catedrais e bombas, poesia e destruição. Somos feitos do mesmo barro, mas moldados por escolhas. A velhice me trouxe uma sabedoria amarga, porém serena. Eu não espero mais respostas. Aprendi a aceitar que algumas dores simplesmente nos acompanham até o fim. Não para nos punir, mas para nos lembrar do valor da vida. Outro dia, minha neta me perguntou: "Vovô, o que o senhor diria para alguém que tem medo de perder tudo de novo?" Olhei nos olhos dela e respondi: "Eu diria que a perda é o que nos ensina a amar de verdade, porque só quem já viu o mundo cair aprende a valorizar cada amanhecer." Ela sorriu, e naquele sorriso eu vi o que restou de tudo o que vivi: a esperança. Quando penso em minha história, percebo que sobreviver não foi o milagre. O milagre foi continuar acreditando depois. O corpo cicatriza, mas é a fé que nos reconstrói. E fé, descobri, não é ausência de medo. É continuar caminhando, mesmo quando o medo ainda está ao lado. Hoje, escrevo estas palavras não para que sintam pena de mim, mas para que nunca esqueçam o que o ódio é capaz de destruir e o que o amor é capaz de restaurar. Se cada pessoa que ler isto conseguir, por um instante, olhar o outro com compaixão, então minha vida terá valido a pena. E quando eu partir, porque todos partimos um dia, quero que saibam que parti em paz. Não como o homem que desceu correndo pelas escadas de uma torre em chamas, mas como alguém que finalmente aprendeu a descansar. Talvez quando eu fechar os olhos pela última vez, eu ainda ouça aquele som distante, o rugido, o colapso, o caos. Mas desta vez, em vez de medo, sentirei apenas gratidão. Gratidão por ter vivido o bastante para transformar tragédia em testemunho. Eu sobrevivi ao 11 de setembro, mas o que realmente importa é que sobrevivi a mim mesmo. E isso, meus queridos, é o maior milagre que um ser humano pode experimentar.